Boa noite, pessoal. Meu nome é Safira. Eu vou apresentar o trabalho da professora Ana Carla na disciplina de PI Curso de Enfermagem. O meu grupo vai apresentar sobre o Manual de Assistência à Enfermagem na Saúde da Pessoa Idosa. O meu grupo ele é composto por Antônio Vinícius, Carlos Eduardo, Letícia Barros, Letícia Silva, Laison, Merivânia, Marcela e eu, Safira. Quando se refere à saúde do idoso, sentiu-se desde cedo, do início do século XX, a necessidade do conhecimento acerca dos fenômenos que promeiam o envelhecimento humano. Assim que se foi desenvolvido estudos que apresentam os atributos pertencentes a essa fase do nosso desenvolvimento. O envelhecimento acarreta mudanças no organismo do indivíduo, geralmente traz consigo algumas doenças, como a osteoporose, a diabetes, o câncer, o Alzheimer, dentre tantas outras doenças que elas são mais decorrentes no pessoal de terceira idade. O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizada pela tripla carga de doenças, com forte predomínio das condições crônicas. Isso significa dizer que a maior parte do pessoal que tem algum tipo de doença crônica está no grupo de terceira idade. A prevalência elevada de mortalidade e morbilidade por condições agudas decorrentes das causas externas ou de funções orgânicas. Mas cabe destacar que esse quadro não significa necessariamente a limitação de suas atividades ou restrição da participação social no desempenho do seu papel social. O envelhecimento populacional ele foi um fenômeno inicialmente observado em países mais desenvolvidos. Um estudo aponta que os índices de idosos no Brasil, em razão à população de mais de 65 anos, com a população de menos de 15 anos, passou de 6,2 em 1960 para 13,9 em 1991. Algumas estimativas apontam que em 2050 esse índice alcançará 106,8%. As informações sobre as condições de saúde da população idosa e suas demandas por serviços médicos e sociais são fundamentais para o planejamento da avaliação, a atenção e promoção de saúde. Dessa forma, convidando todos os envolvidos no processo de organização do cuidado da saúde do idoso a representar o modelo como próprio e contribuir para a construção de um sistema de saúde mais humano, promovendo assim a boa saúde e a qualidade, pessoal. O envelhecimento populacional é um fenômeno natural e irreversível mundial. A população brasileira tem crescido de forma rápida em termos proporcionais. Dentro desse grupo, os denominados mais idosos, os muito idosos ou idosos em velhice avançada, que são aqueles pessoais que estão acima de 80 anos. Também se vem aumentando proporcionalmente de maneira mais acelerada, contribuindo com o surgimento da população que mais cresce nos últimos tempos, sendo hoje cerca de mais de 12% da população mundial é idosa. Vamos começar a falar sobre os POPs relacionados à promoção à saúde ao idoso. É necessário avaliar a pressão arterial na posição sentada, deitada e em pé, fazer medidas de peso, altura, estabelecer índice de massa corporal, conhecido também como IMC, avaliar sinais sugestivos de violência física, olhar se na face existe alguma assimetria, cicatrizes, algum tipo de erupção, erupções, lesões na pele. No couro cabeludo a gente deve observar lesões, assimetria, condição de higiene. Nos olhos a gente pode ver o lacrimejamento, a secura, a ardência do olho, a gente pode ver a sensibilidade na luz,
a possibilidade de um possível edema e a congestão. Nesse caso, a gente tem que sempre estar observando como é que o idoso está em seu aspecto físico em geral, pessoal. A avaliação, ela pode ser feita também na pele, que a gente tem que observar a coloração, ela tem que ser feita no abdômen, que a gente tem que observar a simetria, as possíveis hérnias, a gente tem que observar o tórax, olhar como é que tá a expansão desse tórax. A gente tem que avaliar também a região da vulva ou da vagina. A gente tem que ver se tem algum tipo de inflamação, algum tipo de secreção, lesão, ou algo do tipo. A avaliação neurológica, ela vem de um exame que a pessoa idosa de extrema importância não deve ser oprimido, pois as principais causas de incapacidade nessa faixa etária são pelos distúrbios neurológicos existentes, viu, pessoal? Nosso segundo POP são as precauções e padrão para atender e examinar de maneira mais sistematizada o idoso. Para evitar frequente mudança de posição para avaliar a pessoa idosa, poderá ser intolerável em alguns casos, recomenda-se o passo de avaliações mais sistematizada. Pessoa idosa sentada, examina-se do lado maternal, pescoço, os nervos, craniano, movimento, sensibilidade, reflexos, tudo isso. A pessoa quando ela está em pé. Avaliar a postura, o equilíbrio, a marcha, que é o andar. Pessoas idosas deitadas. Avaliar o torno muscular, a força, a presença de movimentos abdominais, sinais como a rigidez e tantas outras coisas. Aspectos consideráveis para a realização da avaliação neurológica no atendimento ao idoso. O nível de consequência. Avaliar a orientação fazendo perguntas sobre o nome do próprio, profissão, nome de pessoas próximas, qual a sua ocupação, lugar de onde a pessoa está morando, a cidade, o estado, tempo, dia das semanas, meses, dentre outras coisas. Na função motora, verificar o movimento voluntário de cada extremidade através das sobrancelhas, franzir a testa, mostrar os dentes, apertar as mãos, dentre tantas outras coisas. Na função pupilar, verificar o tamanho da forma, a simetria de ambas as pupilas. A gente tem que fazer teste de reflexos, pesquisar os reflexos, teste de coordenação, para usar uma rede de dedo no nariz, postura e marcha, que é um dos mais importantes. A gente tem que solicitar para que o usuário caminhe e observamos como é esse caminhar dele, a postura. E são praticamente todos esses tipos de precauções e observações que a gente tem que fazer. O protocolo básico de atendimento ao idoso. Ele consiste em identificar o usuário, sexo, idade, estado civil, tempo, ocupação atual, tempo profissional, escolaridade, conhecimento sobre a saúde e os fatores de risco relacionados ao agravo da saúde. A gente tem que ver a história atual progressiva, a queixa principal, as doenças, tratamentos, cirurgias, intervenções, vícios, quedas, tudo isso. A imunização, uso de medicamentos, quais são os medicamentos que esse idoso toma, o perfil fisiológico, os aspectos cardiovasculares, metabólicos, o perfil nutricional, saber da alimentação, a composição, número de refeições diárias, os aspectos sensoriais, a facilidade auditiva, a facilidade visual, o paladar, o olfato, o tato. O pessoal que é dependente de álcool, drogas, tabaco, algo do tipo,
Sugerimos a aplicação da ficha assistencial no Manual da Saúde do Adulto para avaliação de risco, viu? O perfil familiar também é importante, familiares, obesidade, hipertensão, infarto, artrose, tem que saber se tudo isso já aconteceu na família. O histórico familiar, a utilização de hemograma, eco, mapa, mais compreensão diagnóstica da família e sua realização com a comunidade que vive, a situação familiar, o perfil sociocultural, o lazer, as atividades, a ocupação do tempo livre, o autocuidado, a pessoa tem que ver se elas têm atividades físicas diárias, hábitos de higiene corporal e bucal, ver se o vestuário dessa pessoa é adequado. O sexo também é muito importante, ver se essa pessoa tem algum tipo de prática sexual, viu? Dentre tantas outras, viu, pessoal? Os hábitos alimentares também, a gente tem que ver quais são os tipos de alimento que essa pessoa consome diariamente, a quantidade, o modo que é preparada, o consumo de sal, bebida, gordura saturada, açúcar, cafeína, dentre tantas outras coisas. Percepção do usuário, a fonte da patologia e tratamento de autocuidado, conhecimento sobre a doença e tratamento, agravos de saúde e postura referente à patologia. Os exames que a gente pode realizar durante uma consulta é o hemograma, a glicemia, o exame de glicemia, o toque retal, pessoal, que é muito importante, o perfil lípidico, o colesterol total, a gente tem que fazer. A gente também vai ter no nosso slide o fluxograma, que representa bem como é que acontece a questão do atendimento a usuários maiores de 60 anos. A gente tem que detectar se possui ou não possui doença. Se possuir, a gente tem que indicar a consulta médica com periodicidade para ver o que o médico pode falar. Se não, a gente tem que prescrever uma consulta de enfermagem anual. E posterior a isso, para quem tem algum tipo de patologia, consulta de enfermagem prestar com critério do enfermeiro, e para quem não tem, atendimento de enfermagem e consulta do médico anual. Roteiro de atendimento do idoso na consulta de enfermagem. A gente vai ter um roteirinho que é com algumas perguntinhas, onde a gente vai preencher os dados desse usuário. Então, pessoal, o motivo da procura, tudo isso vai contar pra gente, a avaliação geral, entendeu? A gente vai fazer o exame físico, anotar todos os dados da pessoa. Bem, nesse trabalho é importante ressaltar que a saúde da pessoa idosa inclui diversos fatores ambientais, socioeconômicos, socioculturais, políticos. Além disso, ocorre ao longo de toda a experiência de vida do ser humano por meio das suas escolhas e circunstâncias. Dessa forma, a consulta de enfermagem na atenção da saúde do idoso possibilita a melhor interação do idoso e enfermeiro, pessoal, efetuando o cuidado da qualidade de vida do paciente. Esse trabalho que a gente faz, a gente visa sempre a melhor saúde do paciente, principalmente do idoso. A gente sabe que a terceira idade, ela sempre requer um cuidado e uma atenção especial, viu, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigada.